Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. PGR questiona a falta de provas, competência do STF e voluntariedade decide na delação, dizem fontes. Procuradoria destaca também que só se inteirou da delação 48 horas do pedido de parecer e que os fatos investigados são antigos. 3 pontos principais sustentam os argumentos da Procuradoria-Geral da República para se manifestar contra a delação de Mauro Cid. Ausência de provas, falta de competência do Supremo Tribunal Federal no caso das joias e incerteza sobre a voluntariedade do ex-ajudante de ordens. Pavinato ainda alega outras ilegalidades na delação de Mauro Cid. Veja o vídeo. Primeiro, foi uma delação obtida através de um instrumento que foi considerado um instrumento de tortura, notadamente pelo ministro Gilmar Mendes. Tanto é que, logo feita a delação, homologada a delação, ele foi solto. Então, claramente, ele estava preso para abrir o bico. O que já torna esta delação tão nula, juridicamente nula, do ponto de vista da justiça nula, sem valor, tem que ser descartada. Por quê? Porque ele estava preso e só foi solto quando ele delatou. Então, foi equiparado à tortura para me valer da expressão do ministro Gilmar Mendes. Segundo, é uma delação para embasar uma investigação criminal do crime de peculato, que é apropriação de bem público, quando não existe bem público. Nós estamos tratando de um bem privado. Por quê? Porque não tem lei. Terceiro problema, senhores. Já falamos da prisão, foi obtido por meio de tortura, que é a prisão até ele abrir o bico. Segundo, uma delação para fornecer caminhos probatórios para uma investigação que por si só caracteriza crime de abuso de direito, porque não há lei que diga que um presente, seja ele qual for, deve ser patrimônio da União, deve ser do acervo da presidência e não do presidente, não tem lei. E a lei que tem ainda fala do que é privado. O que é mais grave é o que está na própria lei quando ela fala do acordo de delação premiada. Que lei é essa, Pavinato? Eu vou lhes dizer que lei é essa, senhores. Trata-se da Lei 12.850. E esse, para mim, é o principal problema desta delação do Mauro Cid, que já é nula. Primeiro ponto. Vou repetir para que vocês não esqueçam. Foi obtida através de prisão. Então a prisão foi feita para que ele falasse, tanto é que ele falou, foi para casa. Tudo bem, foi de tornozeleira, não pode ir para determinado lugar. Mas foi o que aconteceu. E segundo, e ainda foi, ele delatou num processo em que ele foi preso preventivamente, de maneira ilegal, por conta de carteira de vacinação, não tem nada a ver com o objeto da delação. Segundo, porque um presente recebido pelo presidente é do presidente, e é assim porque não tem lei que defina que não é. E o terceiro, e o mais preocupante, que eu vou falar para vocês qual é, que é de deixar o cabelo em pé de qualquer brasileiro, e ninguém tratou desse tema ainda, tá todo mundo tratando das consequências para o Bolsonaro, mas ninguém parou para se atentar à lei. E nós vamos parar para nos atentar à lei. Porque a gente tem que ser direito. A gente tem que agir direito. A gente tem que agir direito. A gente tem que agir direito, meus queridos, com os outros e conosco.
E por isso eu quero fazer só uma pausa aqui para falar de agir. Não tem lei. E o terceiro problema, gravíssimo, na lei 12.850, quando nós vemos a descrição de como deve se dar da colaboração premiada, a gente lê o seguinte, no artigo 3º-B. Quem quiser procurar no Google, vai procurar a lei 12.850, artigo 3º-B. Ele diz o seguinte: o recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Ou seja, essa lei ela não deixa muito clara se é o conteúdo da tratativa ou a notícia da tratativa que já violam o marco da confidencialidade. E também esta redação legal dá margem de interpretação para que se diga o seguinte, a divulgação do documento que as formalize é a quebra desse dever de confidencialidade. Agora, a divulgação do documento é a notícia ou a cópia da decisão ou das tratativas mais a decisão que homologa ou não. Dá-se para entender por esse texto legal que noticiar tratativa e noticiar que ela foi homologada já constitui a quebra de confidencialidade. E o que nós temos visto aqui é que, desde a semana passada, aliás, muito antes, desde o mês passado, nós vemos aqui o advogado do Mauro Cid, que é o professor César Roberto Bittencourt, falando da possibilidade, falando da tratativa da delação. Nós temos aqui, desde a semana passada, a cobertura da imprensa, que tem informação privilegiada, neste caso, falando que foi acertada, as tratativas estavam indo bem. E também foi amplamente noticiada a homologação do acordo de delação premiada. Como é que a gente vai se safar desse terceiro problema? Temos aí um quarto problema, senhores. O quarto problema da delação premiada, do CID, é o seguinte: como o Mauro Cid não é deputado, não é senador, não é presidente da República, e o Bolsonaro também não é mais presidente da República, não é deputado nem senador, ele concorreu à eleição e perdeu, a tratativa deveria ser realizada no âmbito da Justiça Federal, da primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. Então nós temos ainda, além de tudo que eu já lhes disse, senhores, o problema da falta de competência jurisdicional para a tratativa dessa delação premiada e para a homologação dessa tratativa pelo ministro Alexandre de Moraes. Deveria ser um juiz federal de primeira instância da Justiça Federal aqui no estado de São Paulo. Nós já temos 4 problemas aí.
Agora eu vou trazer um quinto problema para essa delação premiada do Mauro Cid. A decisão do Dias Toffoli, e agora eu amarro um assunto ao outro, ela seguiu reiteradas decisões do Lewandowski e também considerações do ministro Gilmar Mendes nos autos da Lava Jato, em que se dizia o seguinte: todos os citados, todos aqueles que são mencionados pelo delator, ou seja, todos os delatados, têm direito de conhecer na integralidade os autos da delação premiada. No caso ali era o acordo de leniência, que é a delação premiada das empresas. Salvo enquanto o conhecimento do teor integral da delação pelo delatado coloque em risco uma investigação pendente ou que diga a respeito de terceiros, ou seja, que não tenha nada contra aquele que requer a ciência do inteiro teor dos autos. Pois bem, senhores, nós temos uma investigação de peculato contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda não é réu, ele é investigado. Mas pergunta-se, esse direito reconhecido ao presidente Lula, esse direito reconhecido ao presidente Lula de acesso irrestrito ao acordo de leniência da Odebrecht e a sua falta de conhecimento integral levou o ministro Dias Toffoli a anular todas as provas obtidas desse acordo de leniência, logo ele implodiu o acordo de leniência, logo todos os corruptos ali delatados foram para casa festejar, e a própria Odebrecht, se nada for mudado através desse recurso da Associação Nacional dos Procuradores da República, que pede a derrubada dessa decisão do Toffoli, se esse recurso não for acolhido e provido, ou seja, admitido pela Justiça e fala, não, vocês têm razão, a decisão do Toffoli tem que cair. Se essa decisão do Toffoli for mantida e tecnicamente a Odebrecht ainda passar a ter o direito de pedir a indenização por danos morais, o que é um absurdo. Além disso, meus senhores, não se deixa entender de maneira clara e objetiva se o acesso à integralidade aos autos do acordo de leniência, o que se reflete aos autos de um acordo de delação premiada, eles têm que ser concedidos ao investigado ou somente quando a investigação conclui um relatório pedindo a abertura do processo penal. O processo penal é aberto pelo Ministério Público através da denúncia e esta denúncia é acatada, conhecida, provida pelo Judiciário, que abre então o processo penal. Porque logo depois da delação do Mauro Cid, a defesa do Jair Bolsonaro e da sua esposa Michele Bolsonaro pediu acesso ao conteúdo integral da delação do Mauro Cid, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele negou acesso aos autos da delação premiada que ele homologou. Mas nas decisões do Lewandowski, a partir da qual o Dias Toffoli anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, o Lewandowski deixa claro que a negativa de acesso aos autos do acordo de leniência, o que deve valer para os autos de delação premiada,
a negativa de acesso para o delatado, e nesse caso é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem que ser justificado de maneira pormenorizada. E a questão é, apesar do fato de nós já sabermos que ela foi homologada, não se sabe por qual razão esse acesso foi negado. Porque a decisão do Toffoli, baseada na decisão anterior do Lewandowski, mais confunde do que esclarece. Então veja quantos problemas nós temos. Só para admitir essa delação. Vamos contar porque se a gente parte das críticas feitas pelo próprio STF à Lava Jato, a gente tem que replicar o modelo no caso do Mauro Cid. Em primeiro lugar, Cid foi preso pelo caso da vacina, sem o requisito do periculum in libertatis. Ou seja, a prisão foi indevida. Ele só foi solto depois de abrir o bico, ou seja, o que mostra que ele só foi preso para delatar, o que foi considerado tortura pelo STF. Terceiro problema, ele delatou um caso que não tem nada a ver com o caso pelo qual ele foi preso. O que comprova que a prisão era ilegal, porque se a partir do momento que ele delata um outro caso, que não aquele pelo qual ele estava preso, isso mostra que nunca houve perigo da liberdade do Mauro Cid com relação ao caso pelo qual ele foi preso. Quarto problema, que se junta a tudo isso, ele delatou e foi solto por essa delação para fornecer subsídios a uma investigação que configura crime de abuso de autoridade, porque não se pode dizer que é peculato a venda ou o recebimento de presentes pelo presidente da República, uma vez que não há lei que proíba o presidente de receber presentes, e nem que diga que presentes devem ser mandados a um acervo. Não tem lei. Quinto problema, a competência da Polícia Federal do Distrito Federal, da PGR e do Supremo Tribunal Federal, porque não tem ninguém ali com foro especial por prerrogativa de função, e o STF já decidiu, 4 anos atrás, de que perde o foro privilegiado, perde o foro especial por prerrogativa de função, a pessoa que perde o cargo que lhe dá o foro privilegiado. E por fim, a questão da quebra da confidencialidade, porque a Lei 12.850, no artigo 3º-B, diz que a divulgação da homologação configura a quebra do termo, do marco de confidencialidade que deve existir dentro do acordo de delação premiada. Já outra matéria na tela. Exército informa a CPMI que não faz a segurança do STF e do Congresso. É isso mesmo. Em ofício enviado à CPMI do 8 de janeiro, o Exército Brasileiro informou que não há previsão legal para que a cúpula atue em um protocolo de planejamento operacional no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o Exército respondia a um requerimento do deputado federal delegado Ramagem, que perguntou à cúpula se eles têm algum protocolo operacional para impedir qualquer tipo de invasão, depredação ou ilícitos nas sedes de instalações de qualquer dos poderes da República. Então o Exército explicou que não faz a segurança do Legislativo e Judiciário, e informou que em relação ao Palácio do Planalto, eles atuavam por meio do Comando Militar do Planalto, obedecendo ao Plano de Operações Escudo. Na quinta-feira 14, o general do Exército Gustavo Dutra, que comandava o Comando Militar do Planalto quando os ataques de 8 de janeiro começaram, vai depor a CPMI.
Bom quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.